Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Muito bom. Então hoje, a ideia é eu falar um pouquinho do que é esse Vedanta, que eu tanto falo o yoga, o Vedanta, essa teoria que é chamada Vedanta, o Vedanta, um professor de Vedanta, o Vedanta, Então, assim, só pra gente embasar um pouquinho o que é, da onde vem esse conhecimento, da onde ele surgiu, para que ele serve, o que ele vai me ajudar, o que ele não vai me ajudar, ou Então, falar um pouquinho sobre isso, Então, o próprio mantra que eu acabei de fazer, ele já faz parte, de Vedanta. Então, na verdade, são dois trechinhos de mantras, de versos, onde um deles fala o seguinte, Então, eu saúdo Shiva, aquele, que é o primeiro conhecedor desse conhecimento, dos Vedas, então eu estou focando lá em Shiva, que foi como tudo começou, e falando, do Shiva que ensinou os seus alunos, 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 que ensinou o meu professor, que me ensina. Então é como se eu estivesse saudando toda essa linhagem, toda essa corrente, que é muito tradição védica, Ninguém tem esse conhecimento à toa. Eu tenho esse conhecimento porque eu aprendo com o meu professor tem esse conhecimento porque aprendeu com o professor com o professor, o professor, até alguém que ouviu de Shiva, Então existe uma humildade mesmo, de falar assim, esse conhecimento não é meu, é um conhecimento que eu adquiri de alguém e eu estou passando para frente, É um conhecimento que quanto menos eu interferir, melhor. Então não existe, eu penso que Vedanta é isso, eu penso, não. Vedanta é assim, se existir um eu penso no meio do caminho, você está ouvindo a opinião daquela pessoa e parou de ser Vedanta, Começou a ser a opinião de alguém sobre Vedanta. Então esse mantra ele fala isso, que você me conecte a toda essa linhagem e que eu esteja conectado com a linhagem e não com o que eu penso, o que eu acho, o que eu falo. Claro, existe a personalidade do professor na forma de explicar, nos exemplos de usar, na linguagem que vai agradar mais uns, vai agradar mais os outros, Para algumas pessoas, o professor de Vedanta tem que ser velho, tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser indiano, tem que ser brasileiro, tem que ser isso, tem que ser aquilo, Então, nós temos várias fantasias e Vedanta vem, na verdade, para tirar tudo, Então, esse mantra, ele já começa com um ensinamento de falar, olha, não sou eu que estou falando, eu estou falando que alguém ouviu de Shiva e chegou até mim via aí um telefone sem fio com o mínimo de interferência possível, certo? E o segundo mantra, ele faz umas orações aos professores, etc. Mas esse primeiro, Sadashiva Samarambam, quase todas as aulas de Vedanta de qualquer pessoa que você for vai começar com esse mantra, tá bom? Bom, então o que são os Vedas, os livros chamados Vedas? Então existe um Veda, onde ele foi, depois de um tempo, dividido em 4, que é a forma que a gente conhece hoje. E por que foi dividido em 4? Porque não existia escrita na época que os Vedas surgiram, Eles são considerados a escritura mais antiga da humanidade, onde não existe um registro disso, porque é dito que começou junto da humanidade, Junto da humanidade os Vedas vieram. Então fala-se, que os rishis, alguns sábios em meditações, de fazer bastante disciplinas, etc., eles receberam, esse conhecimento, mantiveram aquilo com eles e eles passavam numa tradição oral. Então os Vedas eles eram decorados e ensinados, as pessoas decoravam e passavam, decoravam e passavam, só que os Vedas são enormes, Então é dito que a tradição estava se perdendo, então Vyasa pegou, compilou os Vedas e dividiu ele em 4,
né, que é como a gente conhece hoje, é como se falasse assim, ó, então já que é grande demais para decorar e está se perdendo, vocês decoram essa primeira parte, vocês essa segunda, vocês essa terceira, vocês essa quarta. E esses 4 livros, eles têm o mesmo conteúdo, claro, de formas diferentes, né, mas todos eles são iguais, eles falam do mesmo assunto, eles têm ali a mesma linguagem, eles têm ali a mesma estrutura, onde eles vão falar sobre o conhecimento, onde eles vão falar sobre a ação, onde eles vão falar sobre rituais que você tem, eles vão falar sobre medicina, eles vão falar sobre a Ayurveda, né? Eles vão falar sobre arquitetura, eles vão falar sobre dança, sobre poesia, enfim, né? O berço da tradição védica são os Vedas. Então, a gente associa muito a tradição védica ao hinduísmo, né? Não ao hinduísmo religião, à tradição hindu, né? Aos hindus. Então, ele é como se fosse tipo a espinha dorsal de toda essa tradição hindu, né? Ou tradição védica que a gente acaba usando mais. Então, tudo bebe nos Vedas, né? Então, o Ayurveda é Vedas. Tem uma coisa chamada Vastu Shastra, que é como que constrói uma cidade, tipo o Feng Shui, né? É Vedas. Eu faço dança indiana, Vedas. Música indiana, Vedas. Eu faço rituais, Vedas, né? Então, tudo tá lá nos Vedas. E claro que depois existem textos mais específicos, né? Por exemplo, o Yoga. O Yoga está dentro dos Vedas. Mas existem textos clássicos de Yoga que foram escritos depois, por professores, por alunos, por discípulos, né? Enfim, foram escrevendo, pegando aquela parte e esmiuçando aquela parte. Então, os Vedas, ele é um corpo de conhecimento, né? Usa-se bastante esse termo. Ele é um corpo de conhecimento onde muitas coisas bebem dessa fonte. Os Vedas, né, por estar um pouco associado à tradição hindu, ele pode ser confundido com uma religião, né, mas não é. Né? Os Vedas, eles estão propondo para você uma coisa, né? Olha, você sofre, certo? Você sofre porque você se sente limitado, porque você se sente carente, porque você não sabe lidar com as suas emoções, porque você não sabe conversar com as pessoas, você não sabe se relacionar, você não sabe receber ordem, você também não sabe dar ordem, enfim, né? Cada um sofre com as suas coisas, mas uma coisa é certa, todo mundo tem um ponto fraco. E esse ponto fraco, ou esses, né, pontos fracos que nós temos, eles impedem a gente de enxergar que eu já sou completo, né? Que eu já sou feliz, que eu não preciso de nada disso para me fazer realmente feliz. Então, tentar compreender que eu já sou essa felicidade que eu tanto estou buscando, que eu sou, em essência, essa felicidade que eu tanto procuro, mas não sei mais aonde procurar, porque eu já tentei de tudo. Eu já comprei carro, já comprei casa, já casei, já separei, já tive filho, já escrevi livro, já plantei árvore, né? Tudo que falam que eu preciso fazer, eu já fiz. E mesmo assim, cada hora parece que o mundo está me provando de uma forma diferente, etc. Então, os Vedas, eles têm essa proposta de falar assim, olha, seguinte, você sofre. Você é um ser humano, por ser um ser humano, você sofre por essa limitação. Os Vedas vão vir falar para você, então, vou te falar um segredo. Né? Isso tudo faz parte do ser humano, esse sofrimento, essa limitação. Mas existe um conhecimento que está acima de todos os conhecimentos e que quando você se conectar a ele, todos esses outros se tornam supérfluos, né? Supérfluos num sentido de você vai parar de sofrer porque você é carente. Você vai entender o que é a carência, você vai entender o papel da carência, você vai entender que faz parte e como você pode lidar com ela, enfim. Né? Os Vedas, eles vão te dar um monte de ferramenta para que você lide com essas suas insatisfações e consiga ir tendo, né, cada vez mais leveza, né, uma mente, um corpo cada vez mais livre. Uma coisa que é interessante dos Vedas, né, que a gente fala assim, tá, mas se ninguém escreveu, se eu já sou feliz, por que eu não sei disso, né? Se o assunto dos Vedas sou eu, como que eu preciso dos Vedas, né? Então os Vedas, esse conhecimento maior que eu falei, ele é um conhecimento que não está acessível para nós descobrirmos sozinhos, né? Então, tanto que todo mundo sofre e 99,999% das pessoas vão morrer com os mesmos sofrimentos que ela nasceu, né? E nada mudou.
Ela pode, quando muito, mudar, né? Antes ela era carente de namorado, agora ela é carente de filho, agora ela é carente de comida, agora ela é carente de não sei o quê. Ela pode mudar as coisas. Então parece que ela está evoluindo, parece que ela está mudando, mas na verdade ela não se livrou disso, né? Ela não se livrou, sei lá, de uma mente mais ansiosa. Ela só aprendeu a lidar. Ela só aprendeu a jogar um pouco mais o jogo. Porque esse conhecimento, ele não é possível que eu perceba, né? Imagina assim, eu estou no meio de um sofrimento qualquer lá, e aí eu falo, Juliana, por que você está sofrendo? Você não é esse corpo, você não é a sua mente. Em que momento, se eu nunca ouvi isso, eu vou ter essa percepção? Não existe, né? Se você nunca ouviu falar que existe Deus, você não vai descobrir isso sozinho, né? Você pode falar, parece que tem alguma coisa maior, mas eu não sei o que é. Parece que tem isso, mas eu não sei entender, né? Então você pode até achar que você conhece, mas você só vai conhecer mesmo se alguém vier e te falar, né? Se alguém vier e te explicar, se alguém vier e falar, dá um chacoalhão aí na sua mente, esquece tudo que você acha que é verdade e vamos começar de novo, né? Então, os Vedas, eles vão ser essa reconstrução. E tudo que é reconstruído precisa antes ser destruído. Então os Vedas, eles vão destruir uma forma que a gente encara para reconstruir de uma nova forma. E aí, principalmente, a parte de Vedanta. Então, dentro dos Vedas, existem uns textos chamados Upanishads, né? Então, as Upanishads, elas são diálogos de alguém que tem o conhecimento com alguém que não tem o conhecimento, né? Então, como se fosse um professor e um aluno, um mestre, um discípulo. E aí, às vezes, tem o Upanishad, que é um vô e um neto, um pai, um filho, dois amigos, não importa, né? É sempre um diálogo entre alguém que sabe com alguém que ainda não sabe, mas está querendo entender, né? Então, aí fica aquele jogo de, então é isso? Aí fala, não, pensa isso, isso, isso. Ah, entendi, então é isso, não, é isso, 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 né? Então, eles vão lá num jogo de palavra, que aí, assim, né? Quem estuda Vedanta, estuda esses textos. Então, é como se eu reproduzisse esse diálogo que aconteceu há 5.000 anos atrás, hoje com o meu professor, né? Então é como se fosse o meu professor e eu conversando. Então a gente reproduz aquele diálogo com as explicações, obviamente, né, do que está por detrás do diálogo. Então o estudo de Vedanta são esses textos, né? Então pode ser a Bhagavad Gita, que a Bhagavad Gita não está dentro dos Vedas, tá? Mas é considerado, eles falam, né, o quinto Veda, porque ele tem todo o mesmo conhecimento, uma forma de lidar, até de forma mais leve, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma aula de Bhagavad Gita, e aí falava assim, né? Krishna foi tão bonzinho, vamos dizer assim, que ele mastigou mais ainda e entende que ele está falando aquilo para pessoas como nós, né? Ele não está falando para alguém que já é evoluído e agora só falta um start. Não, ele está falando, eu sei que você sofre, eu sei que você precisa disso, eu sei que você precisa daquilo, né? Quem já leu aí a Gita sabe que existe um diálogo muito próximo ao que nós gostaríamos de perguntar e ao que nós, né, sentimos. Então, sempre vai ter essa forma de diálogo. Então, isso é Vedanta, né? Vedanta, etimologicamente falando, né? Anta é final. Então, é o final dos Vedas, porque esses textos, normalmente, eles estão no fim dos Vedas, né? Fisicamente falando. E também há quem diz, né, de forma mais profunda, que tipo assim, Vedanta é o fim dos Vedas, porque depois que você compreendeu Vedanta, é o conhecimento final, né? Você usa os Vedas para ter esse conhecimento. Então, as outras disciplinas que o Veda propõe, que eu vou falar um pouquinho já, né? Mas uma vida de yoga, rituais, alimentação, né? Várias coisas que a gente falou até ontem, né? Os Vedas vão te dar essas ferramentas para você conseguir atingir esse último conhecimento. Então, Vedanta, o conhecimento final, significa que não tem mais nada para conhecer, né? O conhecimento final dos Vedas. Você já entendeu tudo, então Vedanta é a chave, né? O que dá o último clique. Então, como eu falei, né? Não é uma religião, né? A Vedanta não é uma religião, porém, ele fortalece a nossa religiosidade, seja da religião que eu tiver. Tem um frei que estuda Vedanta com meu professor. E até na Páscoa ele fez uma live, né, falando sobre catolicismo, etc. E aí ele mesmo comentou, ele falou, depois que eu comecei a estudar Vedanta, a minha fé aumentou muito mais, porque começa a perceber algumas coisas, né, mais profundamente, que ele já conhecia,
mas ganha um novo entendimento, né? Uma vez veio um mestre para cá que ele falava assim, você pode ser católico. Um católico com esse conhecimento é um católico melhor. Um judeu com esse conhecimento é um judeu melhor. Um espírita com esse conhecimento é um espírita melhor, né? Então o Vedanta não bate de frente. Ele vai te mostrar, claro, você precisa ter uma mente aberta para outros nomes, para outros exemplos, para outra língua, né? Mas uma coisa só valida a outra. Em nenhum momento ele é contra, né? Claro, vão ter alguns conceitos que falam assim, nossa, mas sei lá, em tal religião não se fala sobre reencarnação. Tem certeza? Né? Às vezes usa-se uma outra palavra ou você consegue trazer para algum outro detalhe da sua religião, mas enfim, né? Essa coisa de querer comparar também, né? Quando você compara, você deixa de apreciar a beleza da coisa. Então, né, muitas pessoas, principalmente no começo, aliás, vou falar isso já, mas vou antecipar, né, fala, nossa, ele fala, eu sou espírita, né, e aí eu ouço uma aula de Vedanta e, nossa, é espiritismo. E aí eu sou católico, eu ouço uma aula de Vedanta e falo, nossa, mas isso que ele está falando é ser católico. Nossa, isso é ser isso, né? Então a gente sempre tende a puxar para algo que já nos é familiar. O que por um lado é bom, porque a gente meio que se envolve mais, porém em algum momento eu preciso escolher, né? Assim, escolher não que uma coisa precise negar a outra. Mas bom, se eu estou estudando Vedanta, eu vou estar com a mente aberta para Vedanta. Se eu sou espírita, eu estou com a mente totalmente aberta para o espiritismo, né? Eu não preciso ficar comparando, senão eu não faço nem lá nem cá e fico me achando o rei da comparação, citando versos da Bíblia, versos dos Vedas, falando que é a mesma coisa, etc. Tem até um livro que chama Jesus, o Cristo Yogi, se eu não me engano, que ele dava várias comparações, né? Que é legal, assim, até historicamente, mas né, se o Vedanta já vai me dar tudo que o outro me dá, ou o Vedanta vai, né, fortalecer aquilo, para que eu preciso comparar? Eu quero mais é fazer minha caminhada com tudo que eu quiser caminhar junto, né? Então, existem 4 termos, né, que vale a pena a gente destacar sobre os Vedas. Então, a primeira é Vedanta, né, que eu acabei de falar, que é uma parte importantíssima. O segundo são as Upanishads, né? Então, quem estuda Vedanta estuda as Upanishads, que são esses textos. Yoga, né? Então, quando a gente pensa em yoga associado a Vedanta, a gente não deve focar em asana, né? As posturas. O yoga dentro dos Vedas, ele tem uma simbologia de uma vida de yoga, né? Uma vida baseada em equilíbrio, né? Uma vida que busca uma pureza, como é que fala? Busca uma clareza mental, enfim, né? O yoga, de forma geral, como eu falei ontem, né? Naquela live que a gente fez de teoria e prática, ele vai me ajudar a ter um corpo saudável, uma mente saudável, a ter, né, um relacionamento melhor com as pessoas, porque eu vou ser mais calmo, eu vou ser mais atento, eu vou ser mais empático, enfim, né? Muitas coisas o yoga pode te proporcionar, inclusive as posturas, né, tem um papel importantíssimo nesse caminho. Então, sempre que nos Vedas tem a palavra yoga, ele está falando sobre um yoga como um estilo de vida e não como só as posturas, tá? E uma última palavra que é moksha. A gente até falou um pouquinho na semana, acho que passada, que eu falei, retrasado, sei lá, que eu falei de introdução ao Vedanta, que eu fiz, né, busca por segurança, busca por prazer, a busca por fazer essas outras buscas baseadas em valores, em buscar uma certa espiritualidade, e moksha. Moksha é o último, entre aspas, né, assim, o último estágio. É quando eu entendo que essas outras buscas, elas fazem parte do ser humano, mas eu não dependo dessas buscas para ser feliz, né? Feliz eu já sou, essas buscas fazem parte do ser humano, como eu falei lá no início, né? Eu me sinto carente por isso, eu me sinto carente por aquilo, eu só vou ser feliz quando, eu só vou ser mais feliz quando, né? Então tudo isso faz parte dessas buscas. Ou eu estou buscando segurança, né? Eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais bens, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Ou está associado ao prazer, né? Eu preciso me divertir mais, eu preciso sair mais, eu preciso viajar, eu preciso dar risada, eu preciso estar entre pessoas, várias coisas. Ou eu estou buscando ser uma boa pessoa, né? Aí entram as religiões muitas vezes, né? Onde eu vou nortear um pouco mais minhas ações, né? Eu vou fazer essas buscas por segurança e prazer de uma forma mais correta, mais dármica, né? Então,
todo mundo sabe os valores, existem valores que são de todos os seres humanos, né? Ninguém gosta de ser enganado, ninguém. Então, se ninguém gosta de ser enganado, significa que eu não devo enganar as pessoas, porque se eu não gosto, enquanto ser humano, significa que nenhum outro ser humano gosta. Então, se eu quero agir dharmicamente, eu vou parar de enganar, né? Porque o que é muito valioso para mim é valioso para todo mundo, né? Essas coisas mais essenciais. Ah, eu não gosto que me batam, que sejam violentos comigo. Ninguém gosta, né? Então, por que eu vou ser pro outro? Se eu for, eu estou fazendo um adharma, né? Eu estou indo contra esses valores universais. Então, é o momento que a pessoa vai lapidando a mente dela, ela começa a estudar, ela vai buscar essa espiritualidade. Para que ela chegue nesse último, que é moksha. O moksha, ele se liberta dessas buscas, né? Ele já ficou tão dármico, né? As ações dele já naturalmente são corretas, ele nem consegue fazer coisa errada, porque aquilo incomoda a ponto que ele não consegue nem fazer. Então, quando ele chega nesse momento, mas assim, é um momento que requer muitos anos aí de estudo e de coisa, ele se liberta dessas buscas. Então, é o objetivo final. É um momento que aí sim eu sou livre, né? Então, moksha é a libertação. Aquela felicidade que eu falei lá no começo, ela está associada a moksha, né? O que antes eu tinha várias coisas que me afastavam dessa plenitude, dessa felicidade, agora eu entendi que nada me afasta, né? A minha mente é que desvirtuava as coisas, né? É normal uma pessoa querer se relacionar, eu não preciso deixar de me relacionar, eu preciso me relacionar bem e livre, né? Eu não preciso deixar de ter o carro do ano, eu posso ter, mas se eu também não tiver, não tem problema, né? Eu preciso ser livre para ter e para não ter, para ser e para não ser. Então, esse é o último, o quarto, né? A quarta palavra que vai aparecer bastante nos Vedas e que tem esses ensinamentos. Então, Vedanta, Upanishad, Yoga e Moksha, né? 4 palavras bem presentes aí. E aí, para finalizar, né, o que eu gostaria de falar, eu vou falar um pouquinho, uma coisa que está nesse livro, que chama Fundamentos do Yoga, que é do meu professor, Jonas Mazetti. E quando ele vai falar sobre Vedanta, né, que ele está explicando um pouquinho sobre algumas coisas, ele traz 6 coisas, né, que são obstáculo para uma pessoa que quer se aprofundar nos Vedas, né? Que obstáculos fazem a pessoa não conseguir chegar no último estágio, né? O que faz esse processo não acontecer, mesmo que ela esteja no meio do processo? Estou estudando, mas eu não chego lá. Eu estou fazendo isso, mas eu não chego lá. Eu estou querendo, mas eu não chego lá. E aí eu vou falar dessas 6 coisas aqui para a gente finalizar, tá bom? Então, pensando que o meu obstáculo o meu objetivo é moksha, essa libertação. Então, a primeira coisa que ele fala é, né, o primeiro obstáculo, o desentendimento do objetivo do estudo, né? Então, muitas pessoas às vezes entram no Vedanta achando que Vedanta vai resolver a vida de uma vez por toda, num estalar de dedos. Mas não, né? Assim, Vedanta vai me fazer viver melhor? Vai, né? Eu vou parar de usar o mundo como muleta? Vou. Né, às vezes, muitas pessoas têm uma coisa, tipo assim, depois que ela começa a estudar Vedanta, ela vira uma pessoa tão espiritualizada que ela não pode ter nada material, né? Ela tem que ser pobre, ela tem que fazer voto de pobreza, e se ela cobiçar qualquer coisa, ela tá errada, né? Então, esse desentendimento de achar que Vedanta só acontece se eu for uma pessoa que renunciou a tudo, é um obstáculo, porque isso não precisa, né? Quantos professores aí têm uma vida normal e são professores, e estou falando de grandes mestres, né? Tem mestres lá antigos aí, que os caras tinham loja, né? Eles eram donos de loja, eles eram, não me lembro agora quem era, mas ele era tipo assim, contador do exército, do governo, tipo assim, e ele era um mestre, mas ele tinha uma vida normal. Então, achar que uma coisa não precisa, que uma coisa precisa deixar para que a outra aconteça, é um dos obstáculos, né? Eu não estou entendendo. Vedanta quer fazer a minha vida ser melhor. Então eu não preciso largar a minha vida. Eu vou estudar e viver ao mesmo tempo, e o estudo vai tornando a minha vida melhor, e a minha vida melhor vai tornando o meu estudo melhor. Então o primeiro obstáculo é não entender o objetivo, né? É ter esse erro de achar que eu preciso largar tudo. Segundo, a incapacidade de largar o envolvimento emocional com grupos espirituais. Então, normalmente, quem chega em Vedanta,
né? Nunca é o primeiro contato com a espiritualidade. Ou ela veio do yoga, ou ela, sei lá, né, fazia algumas outras terapias, e aí no meio alguém falou, em Vedanta também existe isso, e aí ela conheceu, ela já tinha buscado algumas religiões, ela já tinha buscado isso, buscado aquilo. Então, normalmente, quem chega em Vedanta já chega com uma certa bagagenzinha espiritual, seja ela qual for, né? E a incapacidade de largar um para ir para o outro, como eu falei lá da religião, não significa deixar uma de lado e agora minha vida é Vedanta. Não, significa entender que ali existia um jeito de explicar, um jeito de entender. Aqui existe outro. Se eu ficar preso lá, tentando ouvir aqui e ficar sempre puxando ponte para lá, não vai adiantar, né? Então existe aquele apego, né? A pessoa ouve e fala assim, no Espiritismo também fala-se isso. Tá bom, né? Ninguém perguntou, né? Mas se você conseguiu fazer uma ponte, ok, mas você precisa dessa ponte para entender Vedanta? Né? Desapega, esvazia o copo, né? Você, depois, quando você estiver no Espiritismo, você esteja 100% no Espiritismo. Quando você estiver no Vedanta, esteja 100% no Vedanta, né? Então, esse apego a outras linhas espirituais que vieram antes também, né, é um dos obstáculos. Inclusive, se achar do grupo do Vedanta também né, fazer uma camiseta, eu sou Vedanta, né? Isso também te atrapalha, porque todo grupo, né, gera uma sensação de que eu preciso ser igual a todo mundo e ninguém é igual a ninguém. Então, o caminho é seu. Existe um grupo que está te ajudando, mas o caminho é seu, né? Então, larga tudo assim, né? Larga por esse momento que você está estudando Vedanta e seja você estudando Vedanta. O terceiro obstáculo que ele coloca é uma relação professor-aluno não estabelecida. Então, por mais que aqui eu estou fazendo essas lives, por mais que no canal do YouTube tem um monte de vídeo, tanto meu como de inúmeros outros professores de yoga, né? Eu não sou uma professora de Vedanta, né? Deixando isso bem claro, eu sou uma professora de yoga que estuda Vedanta e gosta de falar sobre, né? Então, se você pegar meu professor, né, o Jonas, ele tem um canal no YouTube que tem um monte de vídeo, um monte de coisa. A professora Glória tem um monte de coisa, e assim como vários outros professores de Vedanta mesmo, né? Então você pode até acompanhar e falar, eu sou aluna do Jonas, eu acompanho ele pelo WhatsApp, né, que ele tem um podcast. Não, você não é aluno, né? Você ouve algumas coisas que ele fala. A relação professor-aluno, ela é diferente, né? É necessário ter uma relação, que não precisa ser necessariamente fisicamente, né? Eu vou morar com meu professor, mas alguma troca, né? Assim, dele mexer em uma ferida sua, para te fazer crescer, obviamente, né? Para muitas pessoas, o professor é uma figura de autoridade. Então, na hora que eu tenho que lidar com um professor, ao mesmo tempo eu trabalho coisas com meu pai, coisas com chefes, coisas com, né, figuras de autoridade. A confiança naquilo que o professor fala, né? Então, tipo, eu tô passando por uma dificuldade, professor, né? O que você acha? Ele, né, aquela palavra vem com um peso diferente, não é um conselho de uma pessoa qualquer. É alguém que tem um conhecimento, que sabe que eu tô nessa busca e vai me falar uma coisa que eu preciso ouvir, seja bom, seja ruim. Então, essa relação professor-aluno, quando ela não existe, também é um obstáculo, né? Eu vejo vídeos e vídeos e vídeos. Te garanto que nada mudou. Você pode ter insights de coisas diferentes, né? Mas nada supera, né? Nada substitui essa relação. Claro que é uma ótima bagagem até você chegar lá, né? Mas depois que você chegar lá, você vai falar, agora sim, agora vai, né? Quarto, resistência a uma vida de yoga, né? Então, como a gente estava falando, só estudar pode não ser suficiente, pode não, provavelmente não é. Junto disso, a sua mente precisa se preparar, o seu corpo precisa se preparar, a sua energia precisa se preparar. Então, a vida de yoga, né, que vai regrar um pouquinho, que vai equilibrar, faz parte. Então, eu tenho uma vida toda zoada, né? E eu quero esse conhecimento, não vai bater, né? Uma coisa precisa da outra. Então, já que eu quero esse conhecimento, mergulho no conhecimento, né? Grandes mestres fazem aulas de yoga até hoje, fazem práticas de yoga, estudam mantras, estudam sânscrito, né? Então, tudo isso faz parte do processo. Então, se você quer estar no processo, esteja. Senão, você vai ser só mais um que ouve aulas de Vedanta, né? Um quinto obstáculo, ficar preso pelas definições categóricas. Então, principalmente por ser em outro idioma, né, a pessoa ela se sente às vezes até superior por usar uma palavra em sânscrito, né? Então ela fala assim,
Deixa eu ver uma palavra bem usada aqui. O Atma, né? Eu estudo o Atma. Atma quer dizer eu. Então, falar eu estudo o eu e eu estudo o Atma é a mesma coisa. Mas o eu não tem graça, agora o Atma tem. Né? Eu faço... sei lá, como é o nome daquela... Vipassana, né? Que é aquela meditação do budismo. Eu faço meditação, mas a hora que fala Vipassana ganha uma coisa. Assim como eu, ao invés de usar essas palavras, pode até usar corriqueiramente, eu fico entendendo o que significa Vairagya. E aí a pessoa fica lá toda, como é que fala? Presa ao significado, em estudar o significado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas ela não interioriza esse significado. Então ela vomita um monte de informações, mas serve para nada. Então ela fica presa nessas definições e não muda nada, né? Ela usa termos e mais termos e não muda nada, né? Não vale de nada. Então ficar preso em definições, em isso é aquilo, se alguém fala uma coisa, ela fala isso é o samsara, isso é o não sei o que lá, isso você está precisando de puja, isso, né? Ela fica presa em um monte de coisa ao invés de se desenvolver em uma que for, né? E a última e mais importante, o obstáculo, é a aceitação da nossa pessoa e a nossa história. Então, todo mundo nasce numa cidade que tem um certo tipo de cultura, numa família que tem um certo tipo de educação, de cultura, um pai que é assim, uma mãe que é assado, se ela tem irmãos, cada irmão é diferente, aí ela tem uma formação, né, na escola, ela tem uma formação profissional. Então a gente vai tendo um monte de coisas que vão formando a nossa história, né? Vai fazendo a nossa bagagem. E quando eu quero negar isso e falar, não, minha vida foi horrorosa até agora, a partir de agora vai ser diferente. Então eu vou apagar isso aqui da minha vida e vou começar agora. Ninguém apaga, certo? Então quando eu aceito a minha história, eu aceito que Juliana é carente, Juliana é ansiosa. Eu entendo que eu sou assim, né? E aí eu falo, bom, se eu sou assim, eu posso tentar melhorar, né? E aí o que eu posso fazer para melhorar? Então eu não nego a minha história, eu uso ela para tentar melhorar. Eu foco nela, descubro, né? O autoconhecimento, ele começa aí. Como é a Juliana? O que é o ponto fraco da Juliana? O que é o ponto forte da Juliana? Né? Então eu não preciso ficar massacrando meu ponto fraco. Eu posso pegar um ponto forte meu e usar para justamente ajustar os meus pontos fracos, né? Então a professora Glória usa um termo bem legal que ela fala assim, né? A gente tem que aprender a acolher o nosso personagem, né? Então às vezes eu acolho tantas pessoas, né? O meu filho tem milhões de defeitos e mesmo assim eu não vejo os defeitos. Eu vejo, mas eu trato ele super bem. Agora comigo não. Eu me julgo, eu me maltrato, eu acho que eu sou todo errado, né? Então, se você tem essa capacidade de acolher os outros, por que você não tem a capacidade de se acolher, né? Então, o primeiro ponto é se conhecer e depois se acolher, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma pessoa, né? Ser amigo dessa sua pessoa é um ponto importante. Então, eu tentar negar, a partir de agora tudo vai ser diferente. Não, nunca aconteceu comigo. Você é muito ansioso. Não, não sou. Você é muito isso. Não, não sou. Você é muito teimoso. Não, não sou. Né? Uma pessoa que nega tudo que ela no fundo não vai dar. Né? A mente dela não está livre ainda para esse conhecimento. Então, ele coloca esse como, né, o nosso último obstáculo. Né? Então, se eu quero ser livre, eu preciso saber do que eu quero me livrar. E do que eu quero me livrar requer um mergulho para eu ver o que me incomoda, aonde, né, o meu professor brinca do ganchinho, né, aonde sempre engancha as coisas, né, tudo tá indo bem, mas de repente o ganchinho vem e prende. E o ganchinho tá sempre lá, a gente precisa tentar polir e acabar com esses ganchinhos, né, então para isso eu preciso acolher, né, o meu personagem, acolher a minha história, não negar, né? É a vida que eu tenho. Por mais que eu tenha feito escolhas erradas, você tem uma chance de fazer agora novas escolhas. Não precisa falar que você nunca fez. Você pode falar que agora você quer fazer melhor, né? Então, aceitar, tanto que, né, muitas coisas falam assim, o primeiro ponto é aceitar. E é isso mesmo, né? É compreender, é aceitar, é acolher, compreender, né? Gostar de você, gostar da pessoa que você é,
né? Muitas vezes não é fácil, porque tem gente que se sente muito mal, se sente muito inadequado, se acha o erro, né? Tem gente que sofre muito por isso. Então, talvez o trabalho dessa pessoa seja um pouquinho mais demorado, mas terapias, né, psicólogos, psiquiatras, muitas coisas podem ajudar a pessoa nesse processo de libertação, né? Para depois ela conseguir mergulhar, né, nesse estudo de Vedanta, né, que está lá dentro dos Vedas, que é um conhecimento, né, tão bacana, tão profundo e tão legal de se ouvir, porque os Vedas falam exatamente sobre o que eu realmente sou, né? Você ouve uma aula de Vedanta, você fala, é isso mesmo, do começo ao fim. Você só nega alguma coisinha ou outra ali, às vezes um exemplo, que você falou, não, esse exemplo não foi bom, mas o ensinamento a gente não tem como negar, né? Meu professor brinca assim, se alguém falar alguma coisa, você faz 3 porquês, e a pessoa já vai perder o argumento, porque não tem, né? Existem coisas que não têm explicação. Os Vedas trazem essa explicação. Se você não tinha explicação e os Vedas explicou de uma forma lógica, por que você vai ir contra, né? Porque essa necessidade de falar não é assim, né? Então, era isso que eu queria falar um pouquinho hoje, né? É um assunto que é nó na cabeça mesmo, é um monte de coisa nova, né? Existe um método para se estudar isso. Eu só quis falar o que é bem por cima mesmo, né? Como perceber, são estudos de anos que a gente tentou falar um pouquinho em 38 minutos. Mas é só para abrir uma porta e até para falar de onde vem esse conhecimento, né? Bebe da onde essa fonte, né? Essa fonte dá da onde vem esse rio, né? Então, quis falar. Certo? Vou fazer o mantra para finalizar e aí a gente fica mais um pouquinho aqui, quem quiser, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om.